Começamos agora mais um programa Contra Capa. Este nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritores que vêm falar sobre escritores e escritoras, que vêm falar sobre a sua vida, sua obra, sobre a literatura e sobre curiosidades a mais. Hoje nós estamos aqui com Marcelo Cristo, que vai falar sobre o seu livro, e o livro fala de sonhos e outras coisas mais. Porque a gente nunca fala só de uma coisa, a gente vai explorando outros assuntos também. Marcelo, seja bem-vindo a esse nosso Flávio, espaço. Obrigado. E antes da gente começar especificamente, eu vou falar para você onde que vocês podem nos encontrar. Esses programas estão sempre disponíveis no YouTube, então quem está ouvindo agora ou assistindo e quer também assistir novamente, lá no YouTube Hoje em Dia de BH. Então, Jornal Hoje em Dia de BH. Temos também disponível no portal do Jornal Hoje em Dia, toda quinta-feira, 19 horas, um novo programa vai para o portal. Então, o portal lá do Jornal Hoje em Dia, onde também tem a nossa rádio web. E toda quinta-feira, na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas não satisfeitos, ainda estamos nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Marcelo Cristo nasceu em Passos e mudou-se para Belo Horizonte, onde construiu sua trajetória profissional. Publicitário e empresário, especializou-se em gestão estratégica de marketing pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem uma sólida atuação no mundo dos negócios, mas sua paixão sempre foi o cinema. Seu primeiro romance, Sonhos, As Sementes da Sombra, surgiu a partir da ideia de um roteiro cinematográfico, que é justamente a paixão dele desde a publicidade, né, quando ele fez lá o curso de publicidade, revelando aí uma forte conexão com a narrativa visual e o universo do cinema. Marcelo já está bem acostumado com esse ambiente de TV, porque ele é um profissional dessa área e também foi meu aluno, das primeiras turmas que eu lecionei há 25 anos. Foi a turma que me batizou de tio Flávio e que eu carrego com muito carinho, essa e as outras turmas todas, porque a gente não pode fazer propaganda só de uma, né? Sem dúvida. Marcelo, seja bem-vindo a esse nosso espaço. Muito obrigado. Esse é um espaço seu, para a gente poder falar sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência. Mas antes da gente chegar aqui no livro, Sim. né? Que nós já tínhamos até, quando você me mandou esse livro, foi no início do programa. Sim, acho que a gente está foi. completando agora 2 anos de programa. A gente tentou agendar, mas você tinha uma viagem, mas agora deu certo. Antes de chegar aqui no livro, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Você fez publicidade e propaganda. Sim. Quando você inaugurou como professor, eu estava numa turma em que eu era bem mais velho, porque eu entrei na publicidade e propaganda com 31 anos. Então, era interessante porque eu também tinha, vamos dizer assim, uma diferença de idade com os meus colegas, tudo. E isso foi uma vivência incrível na minha vida, sabe? Eu me emocei novamente e foi muito bacana. Hoje eu trago grandes amigos daquela época e foi uma experiência muito bacana. Então eu comecei a fazer faculdade, vamos dizer, mais tarde, com 31 anos, e aí a partir daí, logo depois da faculdade, comecei a fazer uma pós-graduação na área de marketing e sempre tentando desenvolver alguma coisa na minha área de trabalho. E foi muito bom essa experiência que eu tive, tanto com publicidade, cheguei a trabalhar durante um período pequeno em agência, mas foi muito bom porque me deu base para desenvolver muitas coisas no meu próprio ambiente de trabalho. Então, projetos de marketing, eu tenho uma corretora de seguros, então projeto de marketing dentro da minha corretora, todo o trabalho de publicidade, de comunicação, eu sempre tive bastante desenvoltura para poder fazer, trazendo essa experiência
dessa época da universidade. É porque a gente fala da comunicação, tem várias áreas, né? Quando a gente trabalha com relações públicas, você tem eventos, tem pesquisa, tem planejamento, tem comunicação interna. Quando você trabalha com publicidade, você tem lá rádio, TV, você tem mídia, você tem redação, né? Sim, sim. Então, sim, várias áreas que pode se atuar. Você foi mais para essa área de RTVC, né? Sim, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar com publicidade, eu trabalhei como RTVC em campanha política. Na época, eu trabalhei na Setembro Marketing Político, fazendo campanha. E que era forte, né? Era forte. E eu comecei ali, para você ter uma ideia, como um estagiário na campanha. E no final da campanha eu era responsável pelo programa de rádio, para você ter ideia. Então eu tive, dentro da própria experiência inicial que eu consegui, durante um período muito curto, ter uma evolução, porque eu tinha muita afinidade com o meio e desenvolvi várias coisas ali e voltei a trabalhar, mas eu tinha uma empresa, então eu não podia, eu tive que uma hora colocar na balança se eu ia realmente ficar me aventurando em agências, por exemplo, em Belo Horizonte, ou se eu ia concentrar energia na minha empresa. Então eu preferi concentrar energia na minha empresa e até hoje estou aí. E quando você trabalhou com cinema, já que você fala da sua paixão de cinema, você fala também, você vai falar um pouquinho do livro, que você fez uma versão cinematográfica dele, o cinema entra como na sua vida? Foi dentro da faculdade? Não, eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito criativo, é muito interessante, porque eu tenho um detalhe que talvez você não saiba e eu vou contar aqui, que esse livro para mim foi uma coisa de muita superação, porque eu sou dislexo, você entendeu? Eu tenho dislexia e isso é muito complicado. Então, eu até na faculdade, para você ter ideia, eu ainda era um péssimo leitor. Eu não conseguia ler o texto e só quem entende o que é dislexia vai saber como que funciona isso, a dificuldade que você tem para ler, para poder desenvolver um texto. Eu falo que uma pessoa que lê normalmente é uma pessoa que anda no reto, num terreno reto. E uma pessoa que tem dislexia é uma pessoa que anda no morro, muito íngreme. É verdade. Ou senão tem algumas armadilhazinhas no meio do caminho, né? Exatamente. É cansativo, é complicado tudo. Então, isso aí foi uma coisa que foi bacana, porque eu pude vencer isso, você entendeu? Ao escrever o livro, eu consegui vencer isso. Então, eu já tinha essa ideia de filmes, de projetos na área de audiovisual, tudo, então eu sempre fiz isso. E quando eu acabei de escrever o livro, eu fiz um roteirozinho de um book trailer, porque na sequência eu ia apresentar o livro e foi um projetinho bem bacana também. O book trailer está na página do livro. Agora então me fala, já entrando aqui no livro, né? O que te levou a fazer esse livro? E aí a gente vai conversar sobre ele. E para quem não gosta de ler, ficou um livro bom, né? Ele é um livro que... Porque é um livro que você trabalhou nele, tem aqui vários capítulos. E é interessante justamente isso, que você fala que você é dislexo. Mas o dislexo também gosta de escrever? O dislexo tem muita dificuldade de ler. Da leitura. Da leitura, mas também tem dificuldade de escrever. Vou falar rapidamente aqui, porque eu não quero ficar entrando na dislexia, mas para você entender como que é a dislexia. Eu escrevo uma palavra errada, eu olho no Word lá e ele pega e traça uma linha vermelha. Eu olho e falo, essa palavra está errada. Eu olho e não consigo ver o erro. Entendi. Aí eu pego e mando corrigir. Olho e falo assim, ó, tá igual. Aí eu pego e mando voltar e ir pra frente para me ver qual é a letra que tá trocada. Você não consegue, você entendeu? Então é mais ou menos assim. Então, tanto na escrita quanto na leitura, às vezes você tem um problema ali obviamente que a computação ajudou bastante, porque hoje você tem esses recursos que te ajudam a corrigir tudo, mas você não consegue essa troca de letras, tudo, você tem dificuldade. Não identifica. Exatamente, né? mas foi tranquilo. Pois é, porque aí a escrita para você foi também um morro?
Foi, né? Foi um morro. Você sabe como que eu comecei a escrever o livro depois que eu tive a ideia do livro? Eu comecei entrando no Google escrevendo assim, como escrever um livro. Você pode achar incrível isso, mas foi. Como escrever um livro. E a partir daí eu fiz uma pesquisa muito grande de como eu deveria escrever o livro. Eu tinha uma ideia muito simples na cabeça e como eu queria escrever. E aí eu comecei a desenvolvi 3 capítulos do livro. Você entendeu? Você já tinha ideia do que você queria escrever? Eu tinha ideia, a ideia é muito simples. A ideia do livro Sonhos é um cara que sonhava com uma moça e depois ele conheceu ela na vida real. Ponto. Essa é a ideia. Ele não conhecia, só sonhava. Deu esse livro grosso desse jeito. Uma ideia simples dessa, deu esse livro grosso desse jeito. Você entendeu? Mas a ideia era simples e a partir dessa ideia, eu desenvolvi primeiro 3 capítulos do livro, dei para alguns amigos e falei assim, ó, não quero que você me agrada, não. Eu quero que você me diga. Era a sua primeira experiência, Era a minha experiência com uma escrita mais comprometida, vamos dizer assim. E eu dei para alguns amigos e falei assim, ó, me diga se isso aqui tá bom, se eu continuo a escrever, ou fala para mim, ó, você vai passar vergonha, esquece. Desiste, vai vender seguro. Desiste. E a receptividade foi excelente, eu gostei obviamente os 3 capítulos ainda eram nem estavam tão bem aprimorados, mas a pessoa falou, não, tá legal o texto tá bom, tá. E aí eu fui desenvolvendo e fui aprendendo e é muito incrível você escrever. E é legal que quando você lançou ele? Eu lancei ele em 2017. 2017. A gente fala assim, hoje a gente tem a tecnologia, a IA, que te ajuda, inclusive, a escrever. Sim, né? sim. Você não estava com IA naquela época. Não, você não foi tinha. com toda a não, dificuldade. na verdade, eu escrevi ele de 2010 a 2015. Ou seja, menos ainda. Menos ainda, é. Em 2010, eu terminei de escrever esse livro e registrei ele em 2015. Aí foram 2 anos de revisão, capa, eu fiz tudo. Um livro que eu editei, eu sou o editor do livro, então eu não levei para a editora, eu resolvi bancar tudo. É caro. Você editou, você fez a revisão, você fez tudo? Tudo. E mandou imprimir? Mandei imprimir. Então, contratei revisores, você entendeu? Fiz um trabalho assim, como uma editora faria, bem profissional, contratei caro. É muito caro. Fala, é caro. Tem um custo elevado, não só da impressão, mas de profissionais que você tem para fazer capa, para fazer, né? Vou te falar que a impressão é cara, mas talvez ainda dentro de tudo que é gasto ainda não é tanto, porque a capa, por exemplo, a capa foi um profissional de capa que fez. Hoje, é o que você falou na IA, você manda fazer uma capa, ele faz. Então a capa foi cara, a revisão, eu tive um problema com o primeiro revisor, tive que arrumar um segundo revisor, então praticamente paguei 2 vezes a revisão aí depois você escolhe uma editora para imprimir o livro, né? Aí você tem que negociar com a editora, tem um número mínimo que você está pensando e aí tanto que levei 2 anos para fazer isso. É legal falar isso porque quando as pessoas são independentes, né? Você não tem uma grande editora por trás de você, você tem todo o processo de escrita, o processo de tangibilização e quando o livro fica pronto, você ainda tem distribuição. Distribuição. Né? Como fazer isso aqui chegar na mão das pessoas que podem se interessar pela história e que o que ele está falando ali é um trabalho que acontece com várias pessoas, né, que têm uma ideia, mas que às vezes não colocam a ideia no papel, não transformam em um livro, porque não tem recursos, porque não tem meios. Hoje a gente tem mais editoras independentes, então ajuda mais. Mas também a editora independente coloca no site dela, mas também você tem que fazer todo um processo de divulgação. Exatamente. E aí, me conta então essa história. Você está falando do rapaz que sonha com a menina, a assinatura aqui, né? Sonhos, as sementes da sombra. Por que as sementes da sombra? Tá, porque é aí que a gente vai entrar nessa questão da história propriamente dita. Conte o que pode contar. Isso, né? vou te contar a história. E isso eu posso contar. Quando eu estava desenvolvendo sonhos, eu falei, mas que sonho é esse? O cara sonha com uma pessoa e depois se conhece.
E aí eu comecei a estudar muito sobre projeção astral, projeciologia. Estudei muito sobre isso, muito. Antes da gente começar a chegar nisso aí, a minha dúvida. Ah. Da onde que brotou essa ideia? Por que eu quero falar sobre isso? Da onde que vem? Eu vou fazer um livro sobre alguém que sonha com alguém? Exatamente. Veio desse jeito. Veio desse jeito. Porque é o seguinte, eu queria uma história que fosse gostosa de ser lida. Eu queria uma história que não fosse uma história que entrasse em questões sociais. Não, eu queria uma história que fosse uma coisa lúdica. Uma coisa lúdica, que fosse uma história... muitas pessoas me dão esse feedback. É uma história cinematográfica. As pessoas realmente, quando eu queria escrever um roteiro e acabei escrevendo um livro, muitas pessoas leem e falam assim, cara, parece que eu estava vendo um filme. Que legal. Você entendeu? Então eu fiquei feliz que eu consegui transmitir isso. A questão da pessoa ler o livro e conseguir ver imagens, conseguir ver o movimento, conseguir ver isso tudo, foi bastante prazeroso de escrever e foi bastante prazeroso de ouvir o feedback. Eu tenho feedbacks muito positivos a respeito disso. Só que um cara conhecer uma pessoa, uma mulher que ele sonhava é muito simples. Aí tem toda uma trama que está na sinopse do livro, né? Que aí vem toda uma trama, por que ele sonhava com ela, então tem um motivo por que ele sonhava com ela, e aí vem os plots, por que tem aquela dificuldade, você entendeu? Então, essa história ela tem uma coisa assim meio do monomito. Você entendeu? Para criar esse clima. Tem muita gente que não gosta de monomito, mas... Então nós vamos falar duas coisas. Primeiro, projetologia, que eu te cortei. O que é a projetologia? Projeção astral. Ih, agora até eu... Projeção astral. Projeção astral. Então a projeção astral, o que é isso? E a mito... aquele livro do Campbell, né? Que ele define o monomito, que é o herói de sete faces. Então me fala sobre esses dois. Então vou falar primeiro a projeciologia. Projeciologia é uma... Tem gente que considera até uma ciência que estuda a capacidade que o ser humano tem de se projetar enquanto está sonhando. Tem muita gente que pratica isso, tem muita gente que duvida disso, você entendeu? Muitas pessoas consideram que isso é uma bobagem e tem muitas pessoas que consideram isso uma realidade completamente factível. Então tem muita gente que estuda profundamente isso para desenvolver, e o Brasil é um dos lugares que mais se estuda. No Brasil tem um Instituto Internacional de Projeciologia, você entendeu? E tem gente que descreve. Então, uma vertente, vamos dizer assim, aquela experiência quase morte, que acho que as pessoas conhecem mais, que é quando a pessoa tem um evento, nossa, desculpa, me perdoa aqui. Não tem problema não. Uma pessoa, ela tem uma experiência de quase morrer e depois ela descreve que ela saiu do corpo e conseguiu ver todo o ambiente em que ela estava, tudo, e tem muitas pessoas que pesquisaram e testaram isso. Você entendeu? E a projeciologia é mais ou menos isso. Eita, gente, vocês me desculpem. Deixa eu ver, acho que eu vou pedir pra gente começar. Tá. Aí a gente volta naquele Eu vou espaço desligar. lá. Eu desliguei o telefone, mas... procurando onde que tá o telefone, você tá assim. Não, o meu relógio, ele recebe ligação, velho, e eu esqueci de desligar. E você tá assim. Onde que a gente volta, então? Onde que a gente volta, Silan? Eu vou perguntar o que é a projeciologia e aí ele fala de novo. Não, cara, como é que eu ia lembrar que relógio toca? Não, você falaram duas... O monomito e a projeciologia. Ele começou a falar primeiro da projeciologia. Foi a hora não que falou tocou? O monomito ainda não. Foi antes. Não, quando eu perguntei dos dois. Aí, acho que eu vou perguntar de novo. Tá? Aí eu peço para ele explicar de novo e ele faz a explicação da projeciologia. Projeciologia. É isso mesmo, né? Projeção astral.
Bom, então olha só, você está falando aí da projeção astral e está falando também do monomito, né? O monomito é do livro da Jornada do Herói, alguma coisa Isso, assim, isso, né? a Jornada do Herói. E aí você tem então essas duas vertentes que você se baseou e tal. Fala para mim primeiro o que é essa projeção astral, o que é isso? É uma ciência? O que é? A projeção astral, muitas pessoas consideram como uma ciência, que é a capacidade que se diz que o ser humano tem, enquanto sonho, elevar o seu pensamento, seu corpo astral, sair do seu corpo e você poder, vamos dizer assim, sem um limite, para você ter uma ideia, eu estou aqui e projeto meu corpo para o Japão e posso ir em qualquer lugar, tudo. Isso intencionalmente, né? Acompanhado, Intencionalmente. Como se fosse uma hipnose. Como se fosse. Aham. As pessoas que defendem isso, elas estudam isso, então elas treinam isso, existem técnicas disso. Num determinado ponto do livro, o personagem principal, ele recebe algumas instruções disso, você entendeu? Então tem esse conteúdo. Aqui no Brasil tem estudo sobre isso? Tem estudo sobre isso, tem um Instituto Internacional de Projeção Astral que era comandado pelo professor Valdo Vieira, então até falecido, mas que é um instituto muito grande que fala sobre isso. Então eu tive que estudar muito isso. Legal, aí você pega essa bagagem disso. No espiritismo, minha mãe é kardecista, minha mãe Sim. estuda muito essas questões, que não sei se é ligado a isso, mas tem uma área da mediunidade lá que é justamente sair do corpo intencionalmente. Tem, exatamente. E ajudar algumas pessoas. Sim. E você estava falando comigo aqui antes da gente entrar sobre essa questão também daquelas pessoas que estão em situação de uma vivência da morte, né? De quase morte, Quase uma morte, experiência quase isso. morte. Várias pessoas vivenciam uma experiência quase morte quando elas têm algum problema de saúde, tudo, e elas relatam que durante quando elas têm essa experiência, elas conseguem sair do corpo, ver todo o ambiente. Algumas relatam que assistiram os médicos tentando fazer uma ressuscitação e depois voltam para o seu corpo. E conta essa experiência. Isso é uma coisa muito recorrente, esse Legal. tipo de experiência. É uma coisa bem correlata, sabe? Então eu estudei muito isso para poder colocar. Então essa ideia de sonhos do meu livro, ele é para isso. E aí eu comecei dentro das personagens do livro, tentar entender qual personagem tinha. Porque por que um cara sonhava com a moça? Da onde que vem isso? Da onde que vem isso? Então, e essa moça existir. E ela Porque você pode existia. sonhar com alguém e é muito legal criação. no livro, tio Flávio, muito legal no livro, o jeito que ele descobre que ela existe. Cara... esse a gente não conta, esse né? a gente não conta, Obviamente. mas é muito, muito interessante esse acaso, você entendeu? Falando de projeciologia, só para ilustrar essa questão de sonhos, e aí é uma questão até bíblica, porque quando São José ficou sabendo que Maria ia ter um filho, ele ficou muito transtornado com aquilo. E ele, numa noite, ele teve um sonho, e nesse sonho o anjo pegou e contou toda a história para ele, e na verdade esse sonho a gente pode entender como uma projeção, você entendeu? Porque quando você está projetado, vamos dizer assim, você tem contato com outras, vamos dizer, até entidades ou outras pessoas e tudo. Então é um ambiente, o ambiente astral ele é um ambiente mais amplo. Muito legal isso. Muito legal isso. Então, e é legal só para ilustrar. Esses estudos que tem aqui em Minas, né? Pessoas que estudam isso aí, por curiosidade, né? Que é algo que é desconhecido para muita gente, né? E que vale a pena a gente conhecer também. E as pessoas se interessam muito por esse tema. Sim, com certeza. E o que é o monomito? O monomito o Joseph Campbell, ele desenvolve uma ideia de dramaturgia em que a personagem principal ele passa por várias etapas. Eu não vou te descrever tudo não, porque é muito grande, mas ele passa por várias etapas e até
o plot final da sua história, você entendeu? Então, eu sou muito fã de Star Wars, muito fã de Star Wars. E eu conheci... A capa até que lembra também, não lembra? Você direcionou as pessoas para isso? Não. Até lembra Porque mesmo. a capa é cinematográfica. É, né? cinematográfica, Você falou de roteiro, o que é um roteiro? Sim. Mas... Quando eu conheci Joseph Campbell, porque o George Lucas usou esse mesmo contexto, esse mesmo roteiro, e muitos autores fizeram isso, para desenvolver o Luke Skywalker. Então, o Luke Skywalker, dentro desse universo, ele também está inserido nesse roteiro do monomito. E o Gustavo, que é o meu personagem principal do livro, ele também passa por todas essas fases do monomito, da descoberta, da mentoração. Que legal. Então ele passa por todas pelos dramas, pela revolta. Mas isso prende as pessoas. Exatamente. Mesmo, porque tem toda uma evolução, Tem né? toda uma evolução. E aí, várias... voltando ao tema até dos sonhos e esse ambiente, vamos dizer assim, místico, aí eu tenho que fazer toda uma... É muito legal essa parte, porque eu fico com medo de dar spoiler, mas porque eu voltei muito no tempo para dar explicações de algumas coisas que iam acontecer no presente, vamos dizer assim. E falando de presente, outra coisa muito interessante. Eu escrevi esse livro de 2010 a 2015, editei. Em 2017 eu lancei ele na Bienal do Rio. Foi muito bom, uma experiência muito bacana. E ele é ambientado em 2021. E mais interessante ainda, ele é ambientado no Brasil, em Belo Horizonte. Então eu falava de um futuro próximo. É uma projeção também, né? Você projetava de 2010 a 15, você projetava Belo Horizonte de 2021. 2021. E aí foi legal isso, porque como autor eu tive que desenvolver algumas tecnologias que não existiam, que hoje existe. Muito bacana isso. Você vê aquele... 2015 eu terminei de escrever esse livro. Você vê aquele... o Meta, Ray-Ban, Meta, aquele óculos. No meu livro, o cara usava um óculos daquele. E ele descreve, e ele faz uma gravação de vídeo usando óculos. Ontem eu vi uma palestra de um cara falando com o Meta. Não sei se... Porque tem um outro também, não sei se é só do Meta, mas... Não, tem outros. Agora tem outros. E aí, cara, você tá num lugar, aí te dá a informação do lugar, né? Te dá o roteiro daquilo ali, o que foi, o que aconteceu, o que tinha naquela casa. Então, assim, a gente assusta, né? Porque é muita modernidade. Mas eu lembro de uma entrevista do Jô Soares. O Jô Soares falava assim, se essa mesinha virar para mim e der bom dia, eu respondo. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, possivelmente, essa mesinha vai ser um robô, vai levantar, vai interagir comigo. E a gente tem visto isso acontecer, né? Da tecnologia propondo um monte de coisa para a gente. E nos entregando. Né? E é muito interessante isso. E eu tive que fazer esse trabalho de futurologia, né? De tentar imaginar o que teria em 2021, que não era um futuro tão longe, que eu não poderia colocar assim uma coisa completamente louca de futuro, mas que fosse completamente factível, e realmente eram, tanto que acho que das tecnologias todas que eu coloquei no livro, só uma que eu ainda não vi. Ainda, né? Ainda. Então você pode, já que você não vendeu as outras para Meta, pois você pode bater lá na porta. Pois se meu registro é de 2015, eu não sei se isso aí poderia servir como registro de patente. Eles copiaram. Agora, por que As Sementes da Sombra? As Sementes da Sombra é exatamente a explicação de um dos... Esse livro, eu projetei ele para ser uma trilogia. Esse seria a primeira, As Sementes da Sombra. É tudo cinema mesmo, né? Tudo cinema, tudo cinema. E a ideia dos Sementes da Sombra é a explicação de por que a Ana, que é a moça que o Gustavo Idealiza, sonhava,
por que que ela estava envolvida, e aí eu posso falar porque está na sinopse, fala sobre o envolvimento dela até uma instituição financeira e por que que essa instituição financeira tinha algumas pessoas que estavam envolvidas numa trama mística, você entendeu? E é até complicado falar, mas se tratando de hoje em dia, essa questão, por exemplo, do Banco Master e tudo que acontece, o livro, cada dia ele se atualiza numa questão, porque tem muitas coisas dessa trama financeira do livro, cara, agora parece muito com o que está acontecendo agora. Só que com o plus da questão mística da coisa, você entendeu? É muito legal isso, né? Assim, porque fazer essas... É lógico que hoje tem toda uma questão de futurologia, que as pessoas pegam, né, analisam o caminhar de uma sociedade e tal, para poder prever o que acontece. Mas é muito difícil fazer isso, ainda mais para um autor, né? Imaginar o que pode ser. A gente tinha os Simpsons, que toda hora aparece Simpsons dizendo, né? O Simpsons adivinhou o que ia acontecer daí para frente. Mas é um exercício difícil, porque você tem que estudar muito. Exatamente, né? Exatamente. Prever o que vai acontecer, porque poderia ser uma ficção somente. Né? Eu, como bom aluno seu, eu fiz algumas coisas de storytelling dentro do livro. Então, eu tanto estava falando da história, como vez ou outra um produto entrava na história. Então, o carro do Gustavo, e aí eu acho que não é spoiler, mas então, o carro do Gustavo. O carro do Gustavo é da marca Audi. Ele é um carro que em 2015 até 2021 ele não tinha sido lançado, mas ele já existia o nome dele. Você entendeu? Porque eu pesquisei muito e lá atrás, muitos anos atrás, eles já tinham um protótipo dele que é completamente diferente do que tem no mercado hoje, mas existia um protótipo daquele carro. Exatamente. Então eu pesquisei o protótipo desse carro. O protótipo dele é completamente louco, não existe ele, porque obviamente eles desenvolveram um carro com outro design e tudo, mas existia o protótipo e existia o nome. E eles usaram o nome quando foram lançar, se não me engano, ele foi lançado, eu não sei se em 23 ou 24, que ele foi realmente lançado. Que legal, isso é muito legal. Bom, a gente está aqui com o primeiro, né? Como ele disse, vai ser uma trilogia. Agora eu tenho que me comprometer com isso. Para fazer os próximos dois. E as pessoas, se elas quiserem, né, saber um pouco mais sobre você, ou comprar o livro, como que elas podem fazer? Ele está disponível na estante virtual e você entrando em contato comigo através do site do livro, que é www.leiaolivrosonhos.com.br, também você pode fazer o contato através do site que a gente envia para você. Você é ativo lá no Instagram? No Instagram também a gente tem o site do livro no Instagram, que eu acho que também é Leia Livros Sonhos. Mas essa informação também está no site, né? Está no site, porque o site manda para todas as redes. E ainda tem o videozinho lá que você criou. E você entrando no www.leiaolivrosonhos.com.br, você vai ter um book trailer que é muito legal, porque ele vai mostrar algumas cenas do livro, vai ter a sinopse, o primeiro capítulo inteiro do livro está lá, e os contatos. Legal. Eu quero ver esse trailer porque foi criado na época que não tinha IA. Hoje você teria, não foi? Pois é, você acredita que eu pensei essa semana, falei assim, puxa vida, hoje eu faria um trailer porque, uma curiosidade, uma das personagens do book trailer todos, a minha nora, um amigo do meu filho, com a namorada dele, o Aloísio, que foi meu colega de escola, foi seu aluno, o filho dele, você entendeu? E obviamente que é uma adaptação que eu tive que fazer, que ficou muito legal, foi muito prazeroso fazer, não foi fácil, mas hoje com IA, eu descreveria, o
o personagem tal é assim, ela desenharia, ficaria muito... Então fica também esse desafio. É, aí, eu comecei a fazer o audiobook dele. Uhum. Mas eu sou meio perfeccionista, então eu não consegui ainda terminar, porque eu comecei a fazer um audiobook com efeito sonoro, aquelas coisas todas. Mas é uma ideia também de fazer o audiobook dele. Legal. Ô, gente, a gente encerra indicando o livro Sonhos para vocês, agradecendo ao Marcelo por conseguir, né, conciliar a agenda dele. Tínhamos convidado uma vez, ele estava viajando e agora está aqui com a gente. Encerramos o nosso Contracapa de hoje e te espero no próximo episódio. Até lá!